sobre o sistema de votação brasileiro, nós vamos chamar agora o ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, que foi um dos criadores da urna eletrônica. Giuseppe, muito obrigada por participar do Agora Metrópolis. Eu quero começar então com os acontecimentos recentes. O relatório da CIA, citado por Flávio Bolsonaro, aponta que as urnas usadas na Venezuela eram passíveis de manipulação, porque isso era tecnicamente possível e operacionalmente viável, é o que diz esse relatório. É importante lembrar que o relatório não confirma que houve de fato uma fraude. Só que, apesar de a empresa que fabrica as urnas venezuelanas não ser a mesma que fabrica as urnas aqui do Brasil, eu quero saber se as nossas urnas são passíveis de fraudes. Bem, nós temos uma história de 30 anos de utilização do voto eletrônico no Brasil. Nesses 30 anos, nós não temos sequer um caso ou evidências de fraude relatado nesse período. Todas as especificações técnicas, todo o conhecimento desenvolvido para a urna eletrônica é de exclusividade do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os requisitos técnicos são definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que realiza uma licitação pública internacional, onde participam empresas para simplesmente materializar o projeto eletrônico que é de propriedade intelectual do Tribunal Superior Eleitoral. E nessa história desses 30 anos, nós tivemos várias licitações, várias urnas adquiridas por meio desse processo licitatório, e nenhuma delas está aí, foi vencido, nenhum desses processos foi vencido por essa empresa aí que estão sendo questionados ou levantadas algumas suspeitas. Giuseppe, e muito se fala sobre a necessidade do voto auditável para defender o voto impresso, né? Quem defende o voto impresso no Brasil fala dessa necessidade do voto auditável. O TSE sempre reafirma que o nosso voto é auditável. Explica para a gente como que funciona, então, nesse nosso sistema atual. Bem, o processo digital ele veio justamente para resolver um grande problema que era o voto em papel, onde havia muita intervenção humana. E onde há intervenção humana, há três atributos vinculados ao ser humano, que são a lentidão, a prática de erros e fraudes. Nós vivíamos um cenário em que o processo eleitoral era totalmente com baixíssima credibilidade. E a solução foi transformar, tirar ou mitigar a mão do homem do processo, substituindo pela tecnologia. E assim surgiu a urna eletrônica brasileira. E com a urna eletrônica brasileira, a analogia que nós fazemos é que se embarcou o processo eleitoral no trem da tecnologia. E a partir do momento em que o processo eleitoral embarcou no trem da tecnologia, o processo eleitoral passou a evoluir na mesma velocidade que a tecnologia evolui, adquirindo atributos que estão vinculados especificamente ao paradigma digital. Ou seja, foram criados muito mais elementos de verificação, de autoria, de acompanhamento que existia no passado com o processo convencional. Portanto, dizer que a urna eletrônica não é auditável é simplesmente desconhecer todas as funcionalidades que existem justamente graças ao paradigma digital. E essas funcionalidades, essas formas de verificação, de auditoria, nós podemos relacionar que são mais de uma dezena de funcionalidades que foram inseridas no processo eleitoral e continuam evoluindo à medida em que a tecnologia evolui. Portanto, dizer que a urna eletrônica brasileira hoje não é auditável é simplesmente ignorar todas essas funcionalidades, todos esses procedimentos que foram justamente inseridos no processo eleitoral graças à tecnologia. Em relação às vulnerabilidades, porque muito se fala dessa questão de vulnerabilidades no sistema eletrônico, de qualquer maneira, as vulnerabilidades que nós temos não permitem essas fraudes eleitorais, como algumas pessoas afirmam, né? Mas, de qualquer maneira, há alguma vulnerabilidade ou até necessidade de aprimoramento do sistema de votação que a gente tem hoje aqui no Brasil? O ponto-chave é que o processo eleitoral está sempre em evolução, ou seja, está sempre à frente daqueles que querem e têm intenção de fraudar. E essas funcionalidades que são inseridas com a evolução tecnológica, elas são testadas sistematicamente
Por exemplo, numa dessas funcionalidades criadas a partir do momento em que o processo eleitoral embarcou no trem da tecnologia, que são os testes públicos de segurança. Antes das eleições, desde o ano de 2009, são realizados testes públicos de segurança, onde qualquer cidadão brasileiro pode participar. Basta ser brasileiro e acima de 18 anos, que ele se inscreve num processo em que pode tentar quebrar as barreiras de segurança. E diga-se de passagem, a urna eletrônica tem mais de 15 barreiras de segurança, ou melhor, mais de 30 barreiras de segurança inseridas no próprio equipamento, onde esse hacker, participando nesse processo, e pode ser qualquer um cidadão, pode ser o cidadão brasileiro acima de 18 anos, pode ser grupos de universidades, nós podemos ter grupos de partidos políticos, inclusive participam sistematicamente os peritos da Polícia Federal. E ali se tenta, de uma forma, inclusive, facilitada, que o hacker consiga, por meio de planos de ataque, tentar quebrar as barreiras de segurança do processo eleitoral brasileiro. E desde 2009, esse processo é inserido no sistema eleitoral digital, e isso tem contribuído sobremaneira para a melhoria sistemática e contínua da própria segurança da urna eletrônica. À medida que um hacker consegue vencer uma potencial barreira de segurança, já falei aqui que são em torno de 30 barreiras de segurança, à medida que ele consegue vencer uma, a equipe técnica que acompanha faz as anotações, leva o software novamente para o laboratório e depois traz para que o hacker tente novamente vencê-la. Se ele não conseguir vencê-la, a urna está pronta para ser colocada novamente para as eleições. Então, assim que funciona hoje o sistema, e essa é uma das grandes e importantes funcionalidades, mas não é a única, que foram inseridas graças à introdução do processo eleitoral no paradigma digital. É um sistema, então, que tenta sempre antecipar essas possíveis vulnerabilidades, fragilidades, para permitir que na hora da votação mesmo, isso não atinja o sistema, né? Ou não atinja a credibilidade do sistema eleitoral, né? Sim, e a nossa urna eletrônica, que já foi, inclusive, serviu de inspiração para vários países de implementar, ela tem um grande diferencial, que é a chamada cadeia de segurança. Todos os softwares que rodam na urna eletrônica brasileira, elas são desenvolvidas única e exclusivamente pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Esses softwares ficam abertos um ano antes das eleições para que mais de 15 instituições, dentre elas partidos políticos, peritos da Polícia Federal, universidades, associações, possam analisar linha por linha de cada um dos programas que serão utilizados na eleição. No final dessa verificação de um ano, nós temos um processo chamado de lacração, que é uma blindagem daqueles programas que foram analisados. E essa lacração, essa blindagem, ela gera, por meio de algoritmos matemáticos, dois atributos de verificação: a autoria do sistema e a sua integridade. São duas chaves que são verificadas a todo momento. A autoria é garantida por assinaturas digitais de várias autoridades que assinam esse bloco de programas lacrados. Assinam os seus respectivos certificados digitais, como, por exemplo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Ordem dos Advogados Brasileira, o Procurador-Geral da República, o diretor da Polícia Federal, os partidos políticos, todos assinam conjuntamente com seus certificados digitais, como se fosse uma lauda em que todos assinam sistematicamente, e se houver necessidade de se modificar o texto, é preciso que todos novamente assinem. Essa é a forma de garantir a autoria. A outra, por meio de algoritmos matemáticos, se fazem verificações do conteúdo de cada programa e embaixo se gera uma espécie de um dígito verificador, chamado de hash. Se alterar um ponto ou uma vírgula em cada um dos programas, esse hash, esse dígito verificador, não bate mais. Ou seja, com esses dois atributos, eu garanto que o software que está rodando na urna eletrônica é de exclusividade, de autoria do Tribunal Superior Eleitoral e que ele está íntegro, não foi alterado. E o primeiro passo que a urna eletrônica brasileira realiza, no momento em que ela é acionada, é verificar justamente essas assinaturas.
Se as assinaturas conferem, a urna funciona. Se as assinaturas não conferem, a urna simplesmente não funciona. Então, esse, inclusive, é um grande diferencial da nossa urna eletrônica brasileira, que tem a chamada cadeia de confiança. Giuseppe, para fechar, só uma dúvida mesmo, porque, enfim, o senhor é matemático, participou aí desse processo de criação das urnas eletrônicas, entende como funciona esse sistema. Quando essa rede de desinformação, essa onda de desinformação começou a ganhar mais força contra as urnas eletrônicas, ou cada vez que o senhor vê alguma desinformação sendo direcionada a esse sistema de votação, como que o senhor reage? O que o senhor pensa em relação a isso? Primeiro, com muita indignação, porque nós, brasileiros, somos referências de eleições digitais. Nós somos, digamos assim, um líder na questão de eleições digitais para o mundo. E quando nós observamos essa movimentação, essa estratégia que se iniciou lá em 2016 nos Estados Unidos e, infelizmente, veio para o Brasil, com o objetivo justamente de desqualificar o processo eleitoral, com um alvo específico na urna eletrônica, nós vemos isso com uma grande tristeza, considerando que o Brasil hoje é referência mundial em eleições digitais. O próprio brasileiro vem tentar nos desqualificarmos. Isso é muito triste e traz grande indignação, principalmente para o eleitor, para o cidadão brasileiro e principalmente aqueles que atuam efetivamente de uma forma extremamente profissional e dedicada para a garantia da lisura, transparência e integridade das eleições brasileiras. Portanto, esse trabalho que está sendo realizado justamente pela própria imprensa é de extrema importância para combater essa atitude, essa estratégia escusa que visa principalmente atingir o sistema eleitoral brasileiro, a nossa democracia e a imagem do Brasil em relação ao mundo. Giuseppe, quero agradecer muito por participar aqui do Agora Metrópolis com a gente. E a gente segue aqui acompanhando todas as informações sobre o sistema eleitoral, as urnas e sobre as votações, já que este ano é ano eleitoral, né? Muito grato pela oportunidade. Olha, e a gente vai